Aleluia. Boa noite, igreja. Amém. Paz e graça a todos. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. E graças a Ele estamos aqui para adorar o Seu nome, glorificá-lo e receber mais e mais da Sua palavra, da Sua presença. Amém. Como já sabemos, hoje nós comemoramos o Dia da Bíblia, né? Creio que todos aqui têm familiaridade com as Escrituras, com a Palavra de Deus. E, sinceramente, eu não imagino um crente, né, por mais neófito, por mais recente que tenha sido sua conversão, que não tem sede da Palavra de Deus, que não tem sede de ler a Bíblia pelo menos uma vez por dia, que não pega a sua Bíblia, que não examina, que não estuda. Eu não imagino um crente assim, porque eu creio que se você realmente ama a Deus, você vai amar a sua palavra, ok? O Jesus, ele uma vez falou com os discípulos que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E onde que se encontram os mandamentos de Deus? Na Bíblia, não é? Então como é que você vai obedecer algo que você não conhece? A Bíblia, ela deve estar sempre presente em nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês hoje. Aproveitando a oportunidade de ser o Dia da Bíblia, vamos falar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, sobre as Escrituras Sagradas. Abra a sua Bíblia, seja ela, né, a Bíblia física ou no seu aplicativo. Abra, faça uso dela. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, Romanos 10, 17. Todos nós sabemos que nós vivemos pela fé. E a Bíblia, nesse texto que você acaba de abrir aí, que nós vamos ler agora nesse momento, diz o seguinte: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você pode ler mais uma vez comigo? Gostaria que você lesse em voz alta para eu poder ouvir. Pode ser? Leia do jeito que está escrito aí na sua versão. Não importa se vai embaralhar na hora de todo mundo falar junto, mas leia em voz alta a sua versão. Eu vou ler a minha aqui, ok? Vamos lá, 1, 2, 3. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, tudo que nós cremos, tudo que nós vivemos como cristãos, deve estar baseado na palavra de Cristo. E a palavra de Cristo é o que está escrito na sua Bíblia, e é por ela que você deve viver. Ok? A maioria das pessoas gostaria de aumentar a sua fé, né? Quem aqui não gostaria de ter aquela fé, né, de falar para um paralítico andar e o paralítico andar, ou então de ver alguém doente, colocar as mãos e a pessoa ser curada instantaneamente? Eu creio que todos nós gostaríamos de ter esse tipo de fé, né? Essa tamanha fé de falar e as coisas acontecerem. E nós podemos ter essa fé. Mas para que a nossa fé ela cresça e seja fortalecida, ela tem que ser alimentada. E o texto que nós acabamos de ler diz que a fé vem pela pregação, ou seja, por ouvir
a palavra de Deus. Então, se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, logo quando eu me afasto de ouvir, ou de ler, ou de estudar a palavra de Deus, a minha fé diminui e pode até desaparecer. Daí a importância da palavra para que eu continue firme na fé. Às vezes a gente acha que se a gente viesse na igreja em cada culto e visse essas coisas que eu acabei de falar aqui acontecendo, né? Se a gente chegasse aqui e visse um monte de gente aqui sendo curado, né? Um aleijado se levantando, o cego enxergando, né? O surdo ouvindo, o mudo falando. Às vezes a gente acha que se isso acontecesse em todos os cultos, a nossa fé seria cada vez mais forte. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. O que fortalece a nossa fé não é aquilo que a gente vê, mas é aquilo que a gente ouve. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra, aprender mais a palavra, para ter a fé fortalecida. Vou repetir a pergunta: você quer ter mais fé? Você quer ter aquela fé de curar enfermos, de expulsar demônios? Amém? Não esqueça de ler a Bíblia todos os dias. A pregação aqui é importante, mas é importante também que você se aplique o seu coração, a sua mente, a estudar a palavra de Deus todos os dias, mesmo sozinho às vezes, porque é essa palavra que vai fazer a sua fé crescer cada vez mais e vai te fazer experimentar milagres, porque os milagres, eles acontecem quando a sua fé é fortalecida. É interessante a gente observar que muitos israelitas ali no tempo de Moisés, eles viram o Mar Vermelho se abrir. E mesmo assim, muitos deles não acreditavam naquilo que Deus prometeu. Ora, imagina só, você está diante de um mar intransponível e o mar se abre e você passa com os pés enxutos por ali. De repente você está no deserto, não tem água, aí vai lá, Moisés ora e Deus manda água de uma pedra. Você chega num riacho, está uma água lá bonita, você vai beber aquela água, a água está amarga. Aí vai lá, Moisés ora a Deus, joga um pedaço de madeira dentro daquela água e a água fica doce, boa de beber. Você imagina, você está com fome e aí você começa a procurar alguma coisa para comer e não tem. Moisés foi lá, orou a Deus e Deus fez cair pão do céu. Reclamaram que não tinha carne, estava enjoado de comer pão. Deus manda um monte de codornizes ali, aves para alimentar o povo com carne. Tantas coisas aconteceram ali no deserto com o povo de Israel, nos tempos de Moisés, e mesmo assim, na hora de conquistar a promessa, eles temeram, eles não acreditaram que podiam, ficaram com medo de uns gigantezinhos lá que eles viram, acharam que iam ser esmagados. Sabe por quê? Porque eles viram tudo aquilo acontecer, mas eles não deram ouvidos à pregação de Moisés. Não deram ouvidos à pregação da palavra de Deus através de Moisés. Então, nós precisamos priorizar a palavra de Deus em nossas vidas. Jesus, ele disse lá em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Onde que a gente encontra informações sobre o reino de Deus e a sua justiça?
Não tem jeito. Você vai sempre ter que voltar para as páginas sagradas, para as escrituras sagradas, porque é aqui que você encontra as palavras de vida eterna. Então, é importante que todo cristão, ele tenha apego pela palavra. Eu não consigo mesmo imaginar um crente que passa um mês sem ler a Bíblia. Nem que seja um versículo, um capítulo, alguma coisa você tem que. Senão você morre. Espiritualmente, mas morre. Então, muitos religiosos podem ver milagres todos os dias. Jesus fez milagres também. Quantos milagres Jesus fez? João chega ao ponto de falar, olha, ele fez tantos milagres, tantas coisas que não dá nem para contar. Se fosse colocar nos livros, né, ia ser difícil relatar tudo isso. Muitos viram Jesus fazer milagres. Poucos creram. Porque os que creram foram aqueles que deram ouvidos à palavra de Jesus. Palavra essa que você tem hoje aí, na sua Bíblia Sagrada. Então isso nos mostra que a fé, ela não depende daquilo que a gente vê, daquilo que a gente experimenta no dia a dia. Quem quer ver é exatamente porque não acredita. Já viu aquela expressão? Só acredito vendo. Se a pessoa quer ver, é porque ela não crê. Quem crê não precisa ver. A única maneira de aumentar a fé não é vendo, mas é ouvindo a palavra de Deus. Então, se você quer aumentar a sua fé, procure ouvir a palavra de Deus revelada na Bíblia Sagrada, nas Santas Escrituras, que todos nós temos em casa, nem que seja um exemplar. E disso depende a sua vida. Eu fico lembrando porque no começo de 2020 apareceu, né, um vírus que até hoje está aí e nem vai, né, sumir. Não contem com isso, porque ele não vai sumir, tá? Ele vai continuar por aí, você vai ter que aprender a conviver com ele. E eu lembro que na época todo mundo, né, ficou preocupado porque todo mundo temia pela sua vida. Não é verdade? Todo mundo temia pela sua vida e a gente não sabia muito o que fazer e a gente ficava, né? Ah, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que, faz não sei o que lá, né? Mas todo mundo fazia as coisas sem saber o que estava fazendo, mas temendo pela vida. Se você se preocupa com a sua vida física, com a sua saúde física, por que você vai relaxar na sua vida espiritual? Por que você não vai se preocupar com a sua vida espiritual? Você sabe que se você adoecer espiritualmente, você tem um remédio. E o remédio está aqui. Palavra de Deus. Dessa palavra depende a sua vida. E a sua vida toda, né? Não é só a sua vida espiritual. E a sua vida toda depende dessa palavra. Tanto é que quem não vive, né, por essa palavra, quem ainda não creu nessa palavra, é considerado como morto. O apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E fomos vivificados quando tivemos contato com a palavra de Deus, com a mensagem do Evangelho. É essa palavra que nos dá a vida, que nos sustenta, que nos alimenta, que provê as coisas para nós. Aquilo que você precisa depende dessa palavra. Jesus ele fala assim, olha, vocês erram porque não conhecem o poder de Deus
e não conhecem as Escrituras. E o profeta Oséias falou que o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E que conhecimento é esse? E quando falta, o povo é destruído? É o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para vivermos melhor. Todas as reformas e avivamentos espirituais que aconteceram na história começaram com um retorno à palavra. A palavra estava esquecida num lugar e alguém encontrou ali um rolo, um livro e começou a ler, e aquela palavra tocou o seu coração, acendeu a chama novamente e trouxe avivamento para o povo, para a nação. Isso aconteceu com o rei Josias, aconteceu com Ezequias, aconteceu na Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, viu que a igreja estava por um caminho totalmente errado e começou a trazer as Escrituras de volta para a igreja. Jesus ele fala que é a palavra que nos lava, a palavra é a água que nos purifica. Nós precisamos da palavra de Deus, nós dependemos dela para viver. É por isso que em Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 7, Deus fala assim com Josué: tão somente seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra escrita de Deus é a nossa orientação segura. O mundo tem vários conselhos para dar para a gente. Até mesmo aqui, no meio da igreja, podemos receber vários conselhos. Mas se qualquer conselho que você receber não estiver alinhado com o que a Bíblia diz, você pode rejeitar com a sua consciência tranquila. Porque o que vale na minha e na sua vida é aquilo que a Bíblia diz. Josué, ele possuía apenas a lei de Moisés ali. Ele só tinha os escritos de Moisés ali para guiar o povo. Hoje nós temos a Bíblia completa, inteira, para nos dar orientação sobre aquilo que Deus quer para nós. E sem dúvida nenhuma, nossa atitude deve ser de obediência, de submissão à palavra de Deus. Nem sempre nós vamos achar fácil aceitar os conselhos da Bíblia Sagrada para nossas vidas. Algumas coisas aqui são bem difíceis para a gente cumprir. Mas ainda bem que Deus nos dá graça para que nós possamos obedecer a sua palavra. Muitas vezes nós temos certeza de que as nossas ideias são melhores do que as de Deus. Quem nunca sentiu assim? Não, a Bíblia fala isso, mas se eu fizer assim, eu acho que vai dar certo, né? Quantas vezes a gente quebra a cara, né? No entanto,
uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, nós descobriremos que a palavra de Deus sempre tem razão. Não é de vez em quando, não, é sempre mesmo. Esses dias eu estava analisando o cenário atual em que nós estamos, vivendo aí. É guerra, um monte de doença, Tem umas previsões não muito boas aí, de gente que estuda geopolítica, essas coisas todas aí, economia e tal. E eu estava pensando, e eu cheguei a uma conclusão de que, gostando ou não, o mundo vai entender que a Bíblia tem razão. Está tudo aqui. Está tudo previsto, está tudo dito. Mas é preciso acontecer para ver se as pessoas entendem, que a palavra de Deus sempre esteve certa. Você precisa entender que o livro que você carrega, que o livro que você lê, não é um simples livro. Como alguns dizem, mas foi escrito por homens. Ainda bem, foi escrito por homens. Senão eu não ia entender a linguagem, de um marciano, ou de um anjo. Foi um homem que escreveu, que bom que foi um homem que escreveu, porque aí dá para interpretar, dá para traduzir o texto, dá para entender o que foi escrito. Mas é bom saber que muitas coisas da Bíblia, alguns trechos, foram escritos pela própria mão de Deus. Os 10 mandamentos, por exemplo, Deus escreveu em pedras lá, no próprio dedo dele. E aquilo que ele não escreveu com o próprio dedo, ele inspirou aqueles homens para escreverem. Então, aquilo que Moisés escreveu, que Josué deixou registrado, que os escribas deixaram registrados, aquilo que Marcos, Lucas, João, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro escreveram, tudo que você tem aí, irmãos, se chama Bíblia Sagrada, foi inspirada pelo próprio Deus. Então, essa palavra aqui, ela não erra, ela não falha, ela se cumpre na minha e na sua vida. E ela se cumpre na vida daquele que não crê também, tá? Porque a palavra de Deus, ela não depende de quem crê para se cumprir, Então, procure meditar na palavra de Deus, obedecer à vontade do Senhor, valorize o livro que você tem nas mãos, porque esse não é um livro qualquer. No momento em que você abre esse livro e começa a meditar e a absorver essa palavra, você vai vendo que a sua vida, ela vai se transformando. Porque a fé vem exatamente desse contato com a palavra, em se dar ouvidos à palavra de Deus, em ouvir aquilo que é pregado e aquilo que está escrito. É muito importante obedecermos essa palavra. Para encerrar, eu queria perguntar para você: qual a atenção que a palavra de Deus tem tido na sua vida, no seu dia a dia? Quanto do seu tempo diário você tem dedicado para meditar na palavra de Deus? 5 minutos? Talvez 10? 15? Meia hora? Será que você teria 1 hora para ler a palavra? Não estou dizendo que é fácil fazer isso, mas é uma questão de cultivar o hábito.
E quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você absorve, mais você aprende, mais tem para aprender. Você pode viver 200 anos, você vai ter algo para aprender de Deus. A pergunta inicial volta: você quer crescer na fé? Você quer ter uma fé cada dia mais produtiva, frutífera? Volte-se para as Escrituras, volte para a palavra de Deus, porque é nela que está a fonte de toda a sua vida, e a sua vida depende dessa palavra. Tudo que você pode ser em Deus está revelado na palavra de Deus. Nessa noite, eu gostaria que você ficasse de pé, com a sua Bíblia na mão. Se estiver no aplicativo, põe ela aí no aplicativo mesmo, pega o seu celular na mão. E ponha ela numa posição de honra na sua vida. Geralmente a gente põe no coração, né? Porque é aqui, ó, a gente deve guardar. É aqui que está a nossa primícia. Né? Quando a gente é formado lá no ventre materno, o primeiro órgão que se forma é o coração. Aí a Bíblia fala assim, ó, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Aí o salmista fala assim, ó, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você vai, abraçado com sua Bíblia agora, orar ao Senhor e pedir a Ele que você tenha cada dia mais sede dessa palavra. E pedir a Ele que essa palavra nunca te falte. Porque não sei se você sabe, mas em muitos lugares por aí, em alguns países, as pessoas só têm uma folhinha da Bíblia para ler. E eles, assim, ficam ansiosos para chegar no irmão que tem a outra página para poder trocarem ali, né? E cada um lê um pouquinho e se alimentarem da palavra de Deus, porque eles não têm acesso. Em alguns países é proibido ter a Bíblia. Se alguém for achado com a Bíblia na mão, é morte certa. Valorize esse livro, porque esse é o livro que Deus nos deu, onde está revelado toda a sua vontade, para que sejamos salvos, para que tenhamos uma vida bem-sucedida, para que alcancemos a eternidade. Pai querido e amado, essa noite nós queremos te agradecer, Pai, pela palavra que nós recebemos, por esse livro, Senhor, que o Senhor nos deu de presente, para que tivéssemos conhecimento a respeito da Tua pessoa, Pai. Para que pudéssemos, Senhor, através desse conhecimento, de ouvir essa palavra, ter a fé em nosso coração e pela Tua graça maravilhosa, sermos colocados em contato contigo, Pai. Obrigado, Senhor, porque é nessa palavra que está revelado a maior prova de amor pela humanidade, que é o Senhor Jesus dando sua vida por nós. É essa palavra que nos traz vida e que nos alimenta todos os dias. E é dela que nós dependemos, Senhor. Que possamos ter essa palavra não somente na nossa mão, na nossa estante, ou na nossa gaveta, na cabeceira da cama, mas que possamos ter essa palavra em nossa mente, no nosso coração, produzindo frutos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que a Tua igreja jamais abra mão dessa palavra. E que, Senhor, possamos rejeitar toda palavra contrária àquilo que está escrito aqui, Senhor. Porque nós cremos que essa é a Tua palavra. E que, através dela, o Teu Espírito opera em nós. Muito obrigado, Senhor, pela Bíblia. Muito obrigado pela vida daqueles santos que deram sua vida para que ela chegasse até nós. Muito obrigado, Senhor, porque onde nós estivermos no mundo, essa palavra estará sempre junto de nós, no nosso coração, na nossa mente, e jamais esqueceremos dela.
Obrigado por tudo, Deus. Abençoa nossas vidas, abençoa a nossa semana. E que não somente essa semana, mas em todo o tempo, nós possamos sempre priorizar a Tua palavra, possamos sempre meditar nela, dia e noite, para que tenhamos, Senhor, uma vida edificada na rocha. Nós queremos ouvir, nós queremos entender, nós queremos praticar, Senhor, a Tua palavra. Abençoa todos aqueles, Senhor, que nos ouvem nesse momento. Que o Senhor esteja trabalhando em cada coração e que a Tua palavra frutifique nesses terrenos. Em nome de Jesus, Pai. Que Deus nos abençoe, abençoe sua vida. Continue apegado nessa palavra, pois ela é fiel e verdadeira. E ela vai na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, abençoe sua semana. E que você esteja sempre ligado no Senhor e na sua palavra. Amém? Deus abençoe.